Já devia ser umas 10 horas quando nosso carro parou de funcionar. Estávamos eu e meu irmão voltando das melhores férias de nossas vidas nas lindas praias do litoral carioca. Porém, agora, por maldade do destino, estávamos parados no meio da estrada. Depois de tentar mais ou menos uma hora fazer o nosso carro pegar, nós decidimos procurar uma casa ou alguma pessoa, o que parecia ser difícil naquela estrada deserta. Pegamos nossas lanternas e fomos. Apesar de sombria, a estrada ficava perto de uma cidade. Por isso, tínhamos a esperança de encontrar ajuda por perto. Era uma noite escura e mais fria do que o normal para aquela época do ano. Nos dois lados da estrada, a vegetação era densa. Andamos mais um pouco e a vegetação parecia não mudar. Lembro de dizer ao meu irmão que não encontraríamos nada. Portanto, deveríamos voltar para o carro. Mas, de repente, do lado direito, surge uma casa enorme. Ela parecia ter sido abandonada há bastante tempo. As janelas estavam quebradas, a porta sem maçaneta e a tranca atirada ao chão. Mesmo não sendo um lugar aconchegante para se passar a noite, e até mesmo um pouco assustador, não deixava o nosso espírito aventureiro de homens em paz. Entramos naquele casarão e logo vimos um grande salão. Nele só havia uma enorme mesa de jantar e um belíssimo piano maltratado pelo tempo. Ambos pareciam não ser usados há bastante tempo. Mesmo com sua beleza, o salão não deixava de ser um pouco medonho. Na parede oposta à entrada havia 3 portas, todas feitas de madeira, escuras e com maçanetas prateadas, que estranhamente, quando eu apontei a minha lanterna, brilharam com uma luminosidade de maçanetas polidas recentemente. Porém, naquele tempo, eu não sabia disso, então não estranhei. Abrimos a primeira porta, da direita para a esquerda, e estranhamente, um vento forte e frio e sombrio saiu lá de dentro. Eu hesitei em entrar, mas meu irmão me puxou para dentro. Nos deparamos com uma biblioteca gigantesca. O ambiente era tão escuro quanto o da sala, mas assustadoramente mais frio. As estantes ocupavam todas as paredes e os livros eram bem antigos, com cheiro de mofo. De repente, ouvimos um barulho interrompendo o silêncio. Eu olhei para todos os lados, tentando encontrar a sua fonte, até que, finalmente, eu avistei um livro caído no chão. Estava atrás do meu irmão. Ele pegou o livro. Como todos os outros, era antigo e cheirava a mofo. Ele tinha uma capa amarronzada e seu título estava escrito em letras douradas: Guia para se livrar de ladrões e visitas indesejadas. Quando eu terminei de ler aquele título, eu gelei.
Não poderia ser coincidência. Logo aquele livro, no meio de centenas, logo ele caía. Era um sinal. Alguma coisa queria nos expulsar. Eu tentei falar isso com o meu irmão, porém, nenhuma palavra saía da minha boca. Eu vi pela expressão dele que ele estava com medo. Seu rosto estava assustado. No entanto, ele nunca teria me dito isso, pois eu era o irmão mais novo, e em toda nossa vida, ele era visto como corajoso, e eu como medroso. Por isso, mesmo estando com medo, ele me falou em um tom decidido, porém com uma pontinha de medo. Fomos explorar o próximo cômodo. Fomos lentamente, em total silêncio. Assim que saímos, a porta se fechou atrás de nós, com uma grande força. Porém, sem fazer barulho algum, eu levei um susto tão grande que dei um salto para frente. Mas logo meu irmão me arrastou para a frente da segunda porta e nós a abrimos. Nós nos deparamos com uma cozinha muito escura quanto os outros cômodos. Porém, estranhamente, muito mais fria e um pouco mais medonha, pois havia um cheiro muito forte de carne crua. Dentro da cozinha tinha uma grande pia de mármore, também desgastada pelo tempo. Mas ainda assim, era muito bela. Também tinha 2 velhos fogões a gás. No outro extremo do cômodo, existia um par de correntes velhas e enferrujadas. Eu fiquei congelado em um canto. Meu irmão foi até o velho fogão. Depois de ficar uma eternidade o observando de uma ponta a outra, foi até a pia e também a observou. Pelo mesmo tempo, com o mesmo olhar de curiosidade e medo. Por último, foi lentamente, mas com um certo receio, até as correntes. Nessa hora eu tremi. O medo foi tão forte que não me lembro de sentir tanto medo em toda a minha vida. Quando ele ficou a um passo das correntes, elas começaram a se mexer, e uma ponta foi em direção à sua perna. Ele conseguiu fugir, correndo com toda a sua energia para fora da casa, e eu atrás dele. O medo nos consumiu por dentro, sendo a única coisa capaz de derrotar a curiosidade do meu irmão. Quando passei pela porta principal, vi gravado nas paredes 2 números que não estavam lá quando chegamos: o número 19 e o número 22. Voltamos ao carro, que agora, estranhamente, estava funcionando, e continuamos a nossa viagem. O meu irmão morreu no seu aniversário de 19 anos, em um estranho acidente de ônibus, do qual ele foi a única vítima. Amanhã eu faço 22 anos, e com certeza também não vou fugir do meu destino. Boa noite.